Importante asseverar que a nossa discussão aqui, o nosso embate é profundamente teológico. E aqui eu faço coro com um número muito grande de intérpretes da Bíblia que entendem que o pé do batismo, o batismo de infantes, é uma interpretação dogmática e não profundamente escriturística. Nós comentamos na outra oportunidade sobre a questão do dispensacionalismo, aliancismo, e que a Igreja Reformada faz ou efetua o batismo de crianças baseado numa interpretação da circuncisão do Antigo Testamento, e eu apontei: o fim da lei é Cristo, a justiça de todo o que crê. Eu apontei algumas colocações, mas o que é importante entender, nós vamos provavelmente entrar aqui em alguns textos sobre o batismo entre famílias que são colocados na Bíblia, mas eu acredito piamente que o batismo de infantes não é uma orientação escriturística, em que pese meu respeito profundo aos irmãos que batizam crianças e aqueles que batizam por aspersão, porque o mesmo conceito, pastor César e reverendo Naruse, do significado lexicográfico da palavra batismo, por exemplo, o grego baptismos, que em alguns dicionários é colocado como lavagem, purificação efetuada por meio de água, pode dar um entendimento aspersionista, mas o verbo correlato, baptizo, que é da primeira pessoa do presente indicativo ativo, ele é categórico em imergir, colocar dentro, mergulhar. Ora, entendendo isto, o batismo infante, ele é feito por aspersão num entendimento, segundo foi colocado no último debate, de uma aliança de seus pais, mas a responsabilidade é pessoal. Ezequiel 18,4 diz: a alma do pai é minha, a alma do filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. O texto de Romanos 3,23 coloca o verbo na voz ativa, e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Embora a criança nasça com o que nós chamamos de tendência pecaminosa, alguns livros de pecado original, natureza, né? A natureza pecaminosa, essa natureza, ela é potencial, e aí o texto diz: e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se o batismo, o que é o batismo cristão? Porque na Bíblia mostra, nós temos a polissemia lexical, diversos tipos de batismo na Bíblia: batismo na morte, batismo no corpo, etc. Mas o batismo tá ruim? O batismo em águas, o batismo como efetuado, ele é uma ordenança, não queremos ser um sacramento, ele é uma ordenança para aqueles que já têm dentro de si o comprometimento com Cristo. Óbvio que o batismo de Mateus capítulo 3, de 9 a seguir, é diferente do batismo cristão, de Mateus 28, 20, não é? Que batizar e fazer discípulos. E dito isto, é importante que a pessoa se arrependa dos seus pecados, é importante que ela tome uma decisão a Cristo, e nós não entendemos que a criança não tem esta questão, não é possível que ela possa se arrepender dos seus pecados sem ter, óbvio, entendimento. Ok, reverendo. Bom, vamos lá. Deixa eu entrar num texto aqui que geralmente hoje eu vou jogar contra mim, num certo sentido. Ajuda aí, obrigado. Eu vou pegar alguns textos que as pessoas usam, né, ou os contrários usam, para dizer que a fé deve preceder o batismo, inclusive no caso de crianças. E geralmente usa-se textos, por exemplo, como Marcos 16, né? 16, embora eu não vou entrar na discussão, esse pedacinho final, porque existem diversas discussões da crítica, né? Mas vamos considerá-lo aqui. Ele diz assim, né? A partir do 15, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Aqui o pastor sabe melhor do que eu que existem dois particípios aqui, não é isto? Que está no auristo. Não é segredo para ninguém, aqueles que estudam grego, em especial para o professor, que quando o auristo está no participial aqui, ele não traz uma conotação cronológica. Por exemplo, deixa eu pegar uma citação que eu separei aqui, de alguns teóricos, né? Eu vou fazer uma tradução livre aqui. Ele diz o seguinte: o particípio auristo comumente denota a ação antecedente ao verbo principal, mas esse não é o seu foco primário. Frequentemente ele simplesmente apresenta a ação como um todo, que é a função do auristo, sem enfatizar sua relação temporal com o verbo principal. Não é à toa que nesses casos este termo ou ele adjetiva o verbo principal ou ele substantiva. O que eu quero dizer para aqueles que não têm essa compreensão um pouco mais aprofundada? Que esta ideia de aquele que crê e for batizado, ele não é cronológico. Não significa a ideia, o texto
não aponta a ideia de que primeiro se crê para depois ser batizado. Pelo menos os aspectos gregos. Isso é uma compreensão nossa. Então, mas o que o senhor faz com o texto de Atos 2:38? Qual? Bom, compungiram-se o coração deles. Isso. E eles disseram para Pedro: o que faremos, irmãos? E Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vocês será batizado. Isso. Mas Lá lembra... a construção gramatical é diferente. Não. Depois eu vou abrir o texto aqui para a gente ver em que modo ele tá ali. Mas vamos pegar essa ideia aí. Ele tá citando Joel, não é isso? Inclusive no que vem antes? Não. Na pregação. Vamos pegar o texto 2, o Atos capítulo 2. Deixa eu tentar complementar aqui. Não, ele cita Joel lá no versículo 10. 12, isso, mas deixa eu entender, só para vocês entenderem onde eu quero chegar. Aquela promessa em Joel havia sido feita para quem, inicialmente? É que é um derramamento do Espírito Santo que haveria sobre toda a carne. Toda a carne. Então essa toda a carne significa que era restrita apenas aos judeus ou a qualquer tipo, então, inclusive gentios? Mas assim, a interpretação de Pedro, que usou esse texto, a interpretação de Pedro, quando eles perguntam assim, o que a gente faz? Não, calma, mas... Pedro diz assim... O que vocês fazem? Se arrependam e serão batizados. Já tô estreando bem hoje de volta aqui. Então, vamos lá. Eu até me proponho, eu peço até desculpas aos senhores, até me proponho a contestar o significado da palavra batismo em Marcos 16. Mesmo porque, de fato, um aoristo, o verbo participa aoristo ativo, não é? E depois um verbo participa aoristo passivo. Isso. Mas a palavra batismo aí não se refere a batismo em águas. Não, tudo bem. Mas mesmo porque a conjunção, eu nem sei o texto. Mas, pastor, a conjunção peraí, você está dizendo que Marcos 16 não fala batismo em água? Não. Nós já tivemos um debate aqui. Quem for batizado. Quem crer e for batizado, sim, batismo no corpo. Mas esse caso, não é um acréscimo de Mateus 28? Mateus 28 está falando sobre batismo e fazer discípulos. Nessa questão aqui... Mas o que veja, deixa porque, eu explico por quê. Até já mudamos um pouco o debate, mas tudo bem. A conjunção aqui, cair, ela é aditiva, que significa eu também. Se essa conjunção ela é aditiva, não é adversativa, é óbvio, mesmo sendo atemporal, que a palavra subsequente é condição sine qua non para a primeira. Não, é uma adição, então, quem crê e for batizado será salvo. Se eu admitir, só complementar, amigo, se eu admitir que esse batismo é batismo em águas, eu vou dizer que batismo em água salva. E aqui, a palavra batismo, aqui dentro da polícia lexical, ela está dizendo quem crer e for colocado dentro. Lá em Tiago diz, crês tu em Deus, fazes bem, os demônios creem e estremecem, não tem nenhum demônio salvo. Compreende? Então, o meu entendimento, tá, irmão? Minha leitura é que esse batismo se refere ao batismo no corpo de Cristo. Como você tem batismo na nuvem do mar, 1 Coríntios 10, 2, batismo do corpo igual de Colossenses, o senhor diz? No corpo? É naquele sentido? No corpo de Cristo. É ser colocado no corpo de Cristo por se tornar salvo. Por convicção. Aí você tem o batismo de João Batista, Mateus 3, 9 a 12, batismo de fogo, Mateus 3, 11, que é juízo, batismo nas águas, Mateus 28, 19, no Espírito, Atos 1, 8, na morte, Lucas 12, 50. Então eu estou analisando, amigo, só o significado da palavra batismo. Tá. Mas o senhor concorda comigo que essa questão do auristo no participa, ele não conota a cronologia. O senhor concorda isso comigo? Não, auristo é acabado. Tem auristo, ponto. Tá, mas o senhor também há de convir que todos, exceto o senhor que tem um conhecimento muito aprofundado, usam esse texto, inclusive no sentido cronológico. Eu só estou apontando, inclusive, para ajudá-los nessa correção. Até os presbiterianos. Não, geralmente, cronologicamente. Geralmente tá? Se usa esse texto. Mas essa sua defesa é para defender a ordem da salvação? Não. Pode ser também. Mas não é o caso. Acaba saindo do tema, dizendo, né? Não. É porque... O que se diz quando alega-se em desfavor ao batismo infantil? Que ele não tem fé para crer. Aí usa-se, primeiro ele tem que crer para depois ser batizado. Não é esse o argumento do credo batismo? Querido irmão, nós já começamos quente, legal. Vamos supor, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Vamos pegar a primeira mensagem de Jesus, Marcos 1,15. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Como que um infante, um bebê, que é ineputável, aí eu discordo. Possa crer? Imputável, eu discordo, porque existe o aspecto ineputável. Não, ele é ineputável. Não, é que ele tem... O calvinismo vai entender que a criança... Pecado original... Se ele é salvo, ele é salvo. Se ele é perdido, ele é perdido. Sim, não é nem nessa ideia. É uma questão de Efésios. Existe a imputação desde a criança da sua condenação. O que ela precisa ser... Eu não estou nem entrando na discussão de eleição, tá? Condicional ou incondicional. Que ela precisa ser tirada na substituição de Cristo Jesus. Todos nós nascemos condenados. Querido irmão, então imagine. Se o irmão não tem convicção de quem é salvo e quem não é, como é que você batiza uma criança... levando em consideração a questão da eleição,
do ponto de vista calvinista, você batiza uma criança com uma aliança, representa uma aliança de seus pais, sem saber se ela é eleita ou não é eleita. Exato. Não tem lógica. Porque eu imagino que Nós entramos nisso aí. porque essa questão ela é mais eu vou ter que voltar para o texto passado do que praxis, porque ele batiza naquela fé da família, mas não exatamente porque a criança, porque depois ela vai ter que fazer a profissão de fé. Exatamente. Mas a profissão de fé é que se completa esse ciclo, não seria isso? Deixa eu fazer uma pergunta, vamos lá, por favor. É uma pergunta, vocês precisam entender que é para levar a mesma conclusão. Vamos lá. Vocês apresentam crianças, não apresentam? Aquilo é regenerativo quando vocês apresentam a criança? De forma alguma. Não. Qual é o simbolismo ou o significado do ato? A apresentação de criança, primeiro, do ponto de vista do Evangelho de Lucas, nem é do cristianismo. Pois é. É do judaísmo. Então, mas aí como é que o dispensacionalista, como é que o dispensacionalista ele vai fundamentar esta prática, uma vez em que eles defendem uma ruptura radical entre Antigo e Novo Testamento? Inclusive o senhor começou dizendo que o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Que lei? Sim. Da lei, do decálogo, do cerimonial, decálogo? Todo. Sim. A gente não precisa mais cumprir? Com relação à questão do amor, tá lá escrito. Não, pastor. Não, desculpa. Na nossa interpretação não tem como. Senão, qual é a base da nossa pregação? Então, mas veja bem, o sábado está no decálogo. Sim. Deuteronômio 5,15 diz que ele é um memorial para os judeus. Certo. A não ser que o senhor se circuncide. Então vamos lá, mas qual é? Espera um pouquinho. Aqui, deixa eu fazer uma pergunta. Não. Vocês estão querendo trocar o tema o tempo todo. É porque é abrangente, né? Mas quando é que vocês comemoram a ceia? Em que dia da semana? Na segunda-feira? Não, nós comemoramos. Na verdade, o comissionário comemora a ceia quando dá. Porque, na verdade, alguns grandes missionários. Agora, o dia do Senhor é o domingo. Por que de um ponto de vista da igreja está convencionada. Agora, nós entramos em vários assuntos. Pessoal, vocês eu estão queria responder. Vamos lá, dia do Senhor não é domingo na Bíblia. Nem pro. Não, mas é convencionado da igreja. Não, eu aceito debater esse tema aí. Os homens decidiram aqueles que dizem que não, eu aceito debater. Os homens decidiram isso. Quanto à lei, em Hebreus capítulo 7, de fato está dizendo que quando muda o sacerdócio, muda a lei. Tá, que lei? Bom, é só ler o texto lá que é o decálogo. Ok, mas nós não temos temos lei cerimonial. A gente mata hoje algum tipo de animal para que a gente seja perdoado? Então, mas é que mudou o sacerdócio. A gente raspa, proibição assim, de raspar a barba hoje? Não fale raspar a barba. Vou até pegar esse termo. Não fale raspar a barba que vai dar problema. O Hebreus 7 não diz que quando muda o sacerdote, muda a lei. Diz que quando muda o sacerdócio, muda a lei. O sacerdócio mudou. Antes era o sacerdócio araônico. O sacerdócio araônico que traz a lei dos 10 mandamentos. Nós vivemos o sacerdócio de Melquisedeque. É outra regra. Ok, deixa eu uma pergunta então. Mas aqui se alguém furtar assunto, e confessar você não vai demonstrá-lo com base na lei? É porque no Novo Testamento, na Nova Aliança, tem essa regra que não pode furtar. Então tá bom. Mas o que eu coloco é o seguinte, irmãos. O irmão fez a pergunta e fez várias perguntas até tentando induzir a resposta, mas está tranquilo. Que eu acabei esquecendo a primeira. A questão é sobre o batismo do infante, pessoal. É simples. A Bíblia mostra alguma criança sendo batizada, um bebê? A meu juízo, não. Quero ver os textos que o irmão vai apresentar para analisá-los. O significado da palavra grega, da palavra batismo, é imersão? É imersão, certo? Em que pese eu não conheço nenhum irmão reformado que faça imersão num bebê. Aspersionista. Não é? Mas hoje já parte da premissa que só existe essa possibilidade para a palavra, né? E não é verdade. Por exemplo, quando a gente vai para Hebreus 9, que lá, propositalmente ou não, ao invés de estar batismos, está abluções. Por que não traduz por batismos? Porque se você pegar Hebreus 9, onde a palavra... Texto, Hebreus 9 vou abrir aqui, ó. Hebreus 9... Acho que é 4, deixa eu abrir ele aqui. Vamos lá. Vocês tudo usam aqui, ó, Hebreus 9 e 10, desculpa. Os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções. Sabe qual a palavrinha que está aqui por detrás de abluções? Batismos. O que ele está dizendo? Que existiam diversos batismos no Antigo Testamento que eram sombras. Que eram sombras. Quando a gente vai para os batismos, que segundo alguns teóricos dizem que é só por imersão, vamos para a prática do Antigo Testamento, Deuteronômio, Levítico e tantos outros, sempre foi por aspersão. Então o que eu quero dizer? A gente não pode cometer um anacronismo, tirar do tempo a tradução conceitual do termo. Mas aí, irmão, no grego clássico eu concordo eu coloco o grego aqui para o irmão.
Eu estou colocando, aliás, eu comecei falando sobre isso. O substantivo batismos, inclusive, admite a lavagem cerimonial. Por isso que eu estou usando o Hebreus 9. Mas nós estamos falando de um ato, de um verbo, batismo. Mas aí a flexão da palavra, pastor. Mas eu estou te dando... É que os comuns não vão entender, vão pensar que é outro termo. Não, é a flexão do termo. Não, batismo é um substantivo, baptizo é um verbo. Ok. Que significa literalmente mergulhar e emergir. Pro grego clássico eu concordo. Não, no grego, inclusive, isso aqui eu tirei de um léxico. Mas peraí, eu não sou do grego. O senhor está dizendo que no grego koiné não funciona igual no grego clássico? Não, porque vocês têm que partir do... Vamos pegar vou tentar construir rapidinho aqui, sem tomar o tempo do pastor. Quando João Batista está batizando, não é estranho que ninguém questionou se ele estivesse fazendo esse batismo por imersão, sendo que a prática judaica sempre foi por imersão? Será que, ao invés, por que batiza, a pergunta também não seria, por que faz de outra forma? Não, mas é que... Onde eu quero chegar? Eles usam o termo mas o Batista era essênio, reverendo. Os essênios utilizam a prática do batismo, sei lá, 200 anos antes de Cristo. E como era essa prática? Imersão. Não, senhor. Não, inclusive... Me perdoe, aqui, me perdoe, só vou citar só vou dizer o que eu vou dizer para trazer o argumento, tá? Eu tenho algumas certificações, uma certificação pela Universidade Hebraica de Jerusalém de arqueologia. E o senhor conhece lá, o senhor participa. Bastante. Existem diversos achados em que nos tanques as pessoas entravam e eles aspergiam-se na cabeça a fim de purificar-se. O senhor já viu os tanques? Já vi. Você viu quantos degraus tem num tanque? Escavei lá. Então, os tanques têm mais de 2 metros. Pastor. Sim, mas não tem problema. Mas a ideia não é que eles podem entrar. Eles entravam, não estou dizendo que não entravam. Tá, mas vamos lá. Irmão, o termo grego, eu estou dizendo dicionário, irmãos. Eu estou citando dicionário, o Strong. A palavra, uma outra substantivo, baptisma, que diz imersão e submersão. Inclusive diz de calamidades e aflições nos quais alguém é submergido completamente. Mas a gente tem outro tema de verdade. Não, mas deixa eu responder com Atos capítulo 10. Existiu um tanque na casa de Cornélio? Para que ele fosse imerso, uma banheira, hidromassagem? Como é que ele foi batizado dentro da casa? Irmão, hidromassagem, irmão, já está cometendo aí o anacronismo. Me perdoe. E talvez até uma ironia. Foi uma ironia mesmo. Uma ironia desnecessária. Então me perdoe. Não, mas não é. Eu só estou trazendo isso aqui porque a gente precisa levar as pessoas a pensarem se existe um dogmatismo, como sempre nos é acusado. Aí eu pergunto, quanto tempo demorou para Felipe pregar ao eunuco? Foi ato contínuo? Houve um discipulado no meio daquela viagem? Quando o irmão pega Atos 10, que dá a impressão que nós vamos colocar alguns textos cronológicos, assim, ou com horário. Pedro prega em tal momento, e aí passa tantas horas, eles são batizados. A gente depende dos signos. Mas o texto não diz que não havia, ou que não foi levado. Eu quero saber do batismo do bebê. De crianças, vamos lá. De crianças, e aí? Tamo aí, tô esperando. Senhor? Vamos falar então. O senhor começou falando sobre a ideia, que a gente ia falar sobre a ideia da casa, né? Então, por exemplo, vou pegar o próprio texto de Atos capítulo 10, mas para fundamentar, eu preciso que os ouvintes me entendam o seguinte. Quando a gente vai para o hebraico, aí a área não é minha área, mas eu consigo instrumentalmente trabalhar, existe uma palavrinha chamada Beit. Por exemplo, Beit Lehem, casa do pão. Beit é casa. Qual é a palavrinha ou termo usado quando nós precisamos trazer para a ideia do grego de casa? Oikos ou oikia. Pronto. Então vamos lá. Quando a gente vai para Gênesis, vamos pegar Gênesis 7 aqui rapidinho. Eu posso pegar outros, mas vamos pegar Gênesis 7. Deixa eu abrir rapidinho aqui. Gênesis 7. Diz o Senhor. Você está dizendo por família também. Noé, né? Isso, família. E família é melhor ainda para mim. Pode ser. Disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a sua casa. Essa casa aqui significa todos os habitantes. E eu não estou dizendo aqui que os filhos eram pequenos ou eram crianças, não. Mas era a totalidade. Se isto, de fato, significa a totalidade, sem possibilidade alguma de exclusão de alguém, seja por raça, cor, idade, etnia, quando a gente vai para Atos capítulo 10, que é o texto que eu comecei falando, vai dizer que morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Então, nós podemos entender que não há motivo algum para excluirmos a possibilidade de existir crianças. E se existissem, serem também batizadas. Porque a ideia de oikonos, por exemplo, quando a gente vai ler... Entendi a sua ideia. Mas aí você está fazendo uma teologia em cima do si, né?
Sim. Isso. Da isso. suposição. Isso. Se tiver criança. Mas não foi igual Mas a olha- suposição de que talvez eles saíram da casa para serem batizados, então vale de um lado e não vale do Mas, outro? irmão, olha, vamos lá. Então tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Para que haja batismo, é necessário, a meu juízo, no juízo que eu entendo das Escrituras, não estou dizendo da Bíblia para não lhe ofender. Para que haja batismo, deve haver, primeiro, arrependimento. Para adultos. Para arrependimento. Não existe texto bíblico que uma criança deva ser batizada sem um arrependimento. Como não existe para ser apresentado. Mas o texto da apresentação está lá no Evangelho de Lucas e, na verdade... Descritivo ou prescritivo? Isso não é doutrina. Descritivo. Descritivo. Mas não é doutrina. Mas eu só estou usando a mesma argumentação. Não, mas eu tô entrando... Mas eu não sei se. Eu tô o senhor sempre cooperando foi- calma aí, contigo. o senhor sempre foi reformado? Não. O senhor já foi de outra denominação? Sim. Então o senhor sabe que a apresentação do bebê não implica em nada. Na salvação. Nem doutrina. Para nós também não. É isso, exatamente. Inclusive, no nosso capítulo 28, artigo 6, diz que o momento do batismo, ou a eficácia daquele ato representado, não se restringe ao momento em que está sendo realizado. Ou Porque ele seja, se porque ele vai consuma na profissão de fé. Então, a palavra oikia, oikos, não é? Oikodomene, que é edificar, né? Oikia, oikos, são dois substantivos. Eles podem significar casa, família, inclusive incluindo os escravos. Mas a questão que nós estamos discutindo aqui é assim: nós entendemos que para haver batismo em águas tem que haver arrependimento. A criança não tem do que se arrepender, embora ela tenha a natureza pecaminosa, aquilo está inato nela. Sim. Se não tem do que se arrepender, e nós lemos, eu vou citar os textos Não é aqui, que não tem do que ser, ela não tem como se arrepender. como se arrepender, ela não E aí tem eu como. concordo com E vocês aí, até aí, nisso. queridos irmãos, senhores, irmãos ouvintes e teleinternautas, Atos 18:8 fala da família de Crispo. Provavelmente o pastor o reverendo vai citar aí. 1 Coríntios 1:16 fala da família de Estefânio, né? Ou Stefanes. Está ali. Você vai ver, mas não está dizendo que tinha crianças ali, não tem nem inferência. Então os irmãos depreendem uma doutrina daquilo que não está escrito. E aí eu me preocupo bastante. Posso lançar uma pergunta aqui? Sim, claro. Porque assim, se nós geralmente nos dizem, né, precisa de um texto para que a gente fundamente uma ordem expressa. Eu faço agora, tomo a liberdade de fazer o exercício O contrário. batismo é uma ordem expressa, de infantes, a ordem Aí eu expressa. pergunto, me mostre um texto que restrinja aos pequenos se achegarem de forma visível à família da aliança. Porque eu vou fundamentar toda a minha teologia, por exemplo, em Gênesis... Por exemplo, não diz o seguinte: vocês não têm um texto em que diga categoricamente para batizar crianças. Aí a gente fundamenta, por exemplo, em Gênesis, né, 12, 16, principalmente 17, onde estabelecerei a minha aliança por aliança perpétua. Por isso que vai cair no dispensacionalismo, ou não. Porque nós entendemos que existe um período que Deus não está mais trabalhando com o povo judeu como os dispensacionalistas entendem. Para nós é uma continuidade, nós estamos debaixo dessa aliança. Se nós entendemos... Mas o senhor acredita que um judeu, para ser salvo, ele precisa aceitar a Jesus? Claro, com toda certeza. Ponto, irmão. Ele mudou de dispensação, mudou de aliança. Não. Nesse sentido de dispensação. Saiu da antiga aliança para recair de Então vamos lá. a nova Nesse aliança. sentido, nessa aliança, então existe uma ruptura para o Senhor? Porque se não existir, a gente concorda. Ruptura da antiga aliança para a nova, sem dúvida. Então vamos trabalhar. Para nós. 1 Coríntios diz isso. 1 Coríntios chama, inclusive, de recainê de Atec, nova aliança. Isso, mas essa nova aliança. Então vamos lá. Vamos pegar Ezequiel 36 ou Jeremias 31. A quem foi anunciada a nova aliança? Aos judeus. E a gente está usufruindo dela, uma vez em que existe uma ruptura? Nós estamos usufruindo por causa deles, mas isso é oferecido a todos os Você homens. está entendendo o que eu estou propondo? Se isso foi anunciado ao povo judeu primariamente, é eles que... Mas o que isso... Pera só um minutinho. Sim. Tanto que, quando a gente vê as maiores conversões, isso são dados históricos, quem são os maiores, numericamente falando, quem são os primeiros e mais expressivamente falando que aceitou a Jesus, ou que se converteu? Pastor, mas aí Romanos, que é o texto que vocês mais Exatamente. gostam, vai trabalhar sobre isso, respondendo exatamente essa Mas questão. pra nós, a queda dos judeus é para que entrasse a plenitude dos gentios. Mas nós não entendemos que essa queda significa um período que não há contato entre antiga e nova aliança, mas sim uma coisa orgânica. Mas como esse texto referenda a doutrina ou não, eu entendi. normativa. Assim, é porque se você é aliancista, então você pode trazer da antiga aliança
o sistema da circuncisão representando no batismo. Por que você transforma qual o texto que te dá a liberdade ou autorização de transformar a circuncisão da antiga aliança na nova aliança? Qual é o texto que mostra isso?